Fala galera, beleza? Aqui o professor Hélio com a sua aula de História com o tema O Iluminismo, do seu capítulo 4 da sua apostila. Vamos lá então, vamos para o conceito. O Iluminismo foi um movimento intelectual, eu disse intelectual e não um movimento revolucionário ou um movimento armado. Veja bem, a Revolução Francesa vai colocar em prática algumas das propostas dos iluministas. Então, quando eu falo iluminismo, entendo o seguinte, são vários estudiosos, filósofos, juristas, que se articulam e escrevem livros, ok? Quando foi isso? Durante o século XVIII, que para muitos é apontado como o século das luzes, ou período da ilustração, ou mais popularmente conhecido como período do iluminismo. Tá? Qual é o objetivo? Combater o antigo regime, por meio do uso da razão. O que é o antigo regime? Pensa em três coisas. Primeiro, o absolutismo político dos reis. Segundo, o mercantilismo. E o terceiro, o medievalismo. Esses três elementos seriam combatidos pelo uso da razão. Outro ponto, promover mudanças políticas, econômicas e sociais. Eu digo, eu quero agora escolher o meu governante, poder escolher, se não me agradar, eu posso tirá-lo do poder. Em uma monarquia, isso não seria possível, mas em um modelo republicano, isso seria possível. Econômicas, eu falo de liberalismo econômico. Adam Smith, mais à frente vamos ver isso. E sociais, a questão da mobilidade social, acabar com o direito de nascimento. Então, baseado nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. O lema da Revolução Francesa. E último, o iluminismo tinha o apoio da burguesia. Claro, porque o iluminismo ele atendia os anseios da burguesia, desde liberdade política, econômica e social. Ok? Então vamos agora para as características gerais do iluminismo. Elementos importantíssimos, tá? Então vamos lá. Uso da razão. Nesse momento, nós iluministas passamos a recusar a ideia de que tudo é uma obra divina. Veja bem, o homem nessa época ainda tinha uma forte influência divina da religião, da Igreja Católica. Então, muitas das coisas de que ele não encontrasse explicação, ele meio que jogava para Deus, como uma obra divina. Tá? Segundo ponto, liberdade pessoal. No caso dos camponeses, não serem mais presos à terra. Aquela estrutura do senhor feudal e do camponês é que o camponês está preso à terra do senhor feudal. Tolerância religiosa. Em boa parte dos países europeus, a religião oficial, digamos assim, é o catolicismo. E os católicos, como Portugal e Espanha, são fervorosos, porque são intolerantes. Então, qualquer religião que se opõe ao catolicismo ou uma interpretação indevida do cristianismo era passível de punição com a fogueira da Santa Inquisição. E muitos burgueses aderiram ao calvinismo devido à teoria da predestinação de João Calvino, ou eram judeus, chamados cristãos novos. Então, digamos assim, esses iluministas queriam o quê? Olha, que tal se todos nós respeitássemos a religião do outro para termos paz? Tolerância política, no caso, uma política assim, pode ser um parlamentarismo, um republicanismo, monarquia, um rei mais maleável, e filosófica, uma filosofia de vida diferente, uma visão de mundo diferente, uma percepção de que nós, camponeses, ou nós artesãos, ou nós burgueses, não somos inferiores aos nobres. E por que temos que ser inferiores? Quem disse isso? Por que tem que ser assim? Propriedade privada. Bom, se eu estou nessa terra aqui há vários anos, por que não pode ser minha? Porque eu não posso adquirir uma terra que não tem dono, que não pertence a ninguém. Tá? Então, direito à propriedade privada, a minha terra. Liberdade econômica, o que é isso? Isso é a base do liberalismo econômico. Por quê? Do século XV ao século XVIII, vigorou o chamado mercantilismo, ou capitalismo comercial, como alguns chamam. Seria o quê? O Estado
ou o rei, interferindo na economia. De que maneira? O rei dizia com quem se deveria comercializar ou que não se deveria comercializar. Interferia na produção, interferia quando começar a produção, o quanto se produziria. E isso, para os teóricos do iluminismo, era muito ruim. Ok? Então, continuando. Críticas. O que eles criticavam? Os passo a passo. Contra o absolutismo monárquico. Isso é de acordo com aqueles reis que têm por hábito concentrar todos os poderes em suas mãos. De maneira extremamente tirânica, sabe? Com poderes concentrados e que todas essas decisões passavam por si. Ok? Isso é defendido, isso foi defendido lá atrás, como Thomas Hobbes, por exemplo, que defendia um Estado autoritário, um Estado forte, implacável, e Nicolau Maquiavel, que defendia que o príncipe tem que ser forte, implacável, e Jacques Bossuet, que dizia que o rei governa pela vontade divina. Outro ponto, o mercantilismo. Repetindo, é o Estado ou o rei interferindo na economia. Isso prejudicava em muito o comércio da burguesia. E o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica defendia muito a questão de que ela era a senhora da razão. Ela entendia os desígnios de Deus. Então, se você quiser ir para o céu após sua morte, deveria seguir exatamente a cartilha que a Igreja Católica estabelecia aqui na Terra. Então, esses três elementos serão os alvos de críticas, das críticas dos iluministas. Próximo ponto, a estrutura social. Veja bem, até boa parte do século XVIII, isso começa a desmoronar do final do século XVIII para o início do XIX. A estrutura social, que era defendida pela Igreja, pelo abade Adalberon de Laon, que dizia, a casa de Deus. Então me acompanhe, por favor. Segundo ele, uns têm que rezar, que é o clero, para salvar as almas dos outros, no caso, a nobreza e dos camponeses e servos. Outros têm que guerrear para salvar os corpos dos outros, nesse caso, os corpos do clero, dos camponeses e servos. E outros têm que trabalhar, os camponeses e servos, para sustentar os outros, nobreza e clero. O que isso quer dizer? Que isso é uma ordem divina. Que se você nasce do povo, camponeses, artesãos e burguesia, aceite. Deus quis assim. Se você não quer ser camponês, quem vai trabalhar para mim? Ou perdão, para eu, nobreza, ou para eu, clero? Quem vai trabalhar? Então, conforme com a sua situação social. Tá? Então, é uma estrutura de ordens, uma estrutura de estamentos, ou seja, tem classes estabelecidas em que não há a mobilidade social. É isso que a burguesia vai combater. Essa falta de chance de mobilidade social. Ok? Continuando. E os principais iluministas. Tá? François Arouet. O Voltaire. Voltaire é pseudônimo. François-Marie Arouet. Seu nome completo. Bom, com esse pseudônimo, ele fez diversas críticas à igreja e à monarquia. Tá? Então vamos por partes. Monarquia centralizada com apoio de filósofos. Olha, eu tenho um rei, mas esse rei teria conselheiros, pessoas que o aconselhariam a tomar os melhores caminhos para fazer um bom governo. Okay? Criticava a igreja e a sociedade medieval. A questão da igreja está sempre presente na política, na sociedade. A igreja quer influenciar demais o comportamento das pessoas. A igreja quer estar muito presente nas decisões políticas. Somente os dotados de razão e liberdade alcançariam os desígnios divinos, ou seja, as pessoas que fossem iluminadas, esclarecidas, pessoas que tivessem compreensão de mundo, mas uma compreensão de mundo diferente do mundo medieval, esse mundo que a igreja é senhora da razão e de sociedade estamental.
John Locke, esse autor, ele é muito presente na Constituição dos Estados Unidos. Ok, gente? Então, olha só. Defendeu a propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada passa a ser um bem inalienável. É seu e ninguém pode tirar de você. Ok? Liberdade política, muito importante. Ele defende que os cidadãos podem escolher o seu representante. E se este não agradá-los, eles podem retirá-lo do poder e colocar um outro no lugar. Então, nós queremos escolher os nossos líderes políticos. E destituição do governante caso ele não atenda o povo. Ok? Então, o foco aqui é mais no segmento político. Próximo ponto, Montesquieu. Esse é famoso por muitos. Charles Louis Secundan, o barão de Montesquieu, combateu o absolutismo político. Segundo ele, se uma pessoa tiver os três poderes concentrados em suas mãos, o que vai acontecer? Esse cara será absolutista. Não pode. Então, esses três poderes têm que ter o quê? Se tiverem uma pessoa só, é ruim. Então, vamos separar de vez. Separar por segmentos. Então, para combater o absolutismo, ele cria a ideia de tripartição dos poderes. Tá? Em sua obra, O Espírito das Leis, ele defende isso. Que para impedir o absolutismo, o poder tem que ser ocupado por pessoas diferentes. O executivo seria, no caso, o rei ou o presidente. O legislativo, os deputados, os senadores, os que fazem leis. E o judiciário, os juízes. Próximo ponto. Jean-Jacques Rousseau. Tá? Esse de todos, dos teóricos, é o mais popular, de origem mais humilde. Ele defendeu o sufrágio universal. O que é isso? Sufrágio é voto. Então, o que ele defendeu? Que o voto tem que ser atendido, estendido para todo mundo. Todos têm que votar, independente da condição social. Okay? Nem todos os iluministas defendiam que todo mundo deveria participar da política. Esse sim. Rousseau defendeu que todo mundo, de uma cidade, de um país, deveria fazer parte da política. O governante deveria governar pela vontade do povo. Locke fala, eu quero escolher o governante. Tem que me agradar. Agora não. Agora, Rousseau fala assim, o povão somos nós. Você tem que nos atender. Tanto que, pessoal, quando ocorre a Revolução Francesa, digamos assim, o teórico mais querido pelos revolucionários é Rousseau. Porque ele fala diretamente para quê? Para o povo. E resgata a ideia de igualdade entre cidadãos. A ideia de isonomia, sabe? O rascunho que você colocar em prática na Revolução Francesa. Não é igualdade plena, como estamos acostumados hoje, mas é bem diferente da sociedade, digamos, feudal. E os enciclopedistas, Diderot e D'Alembert. O que eles fizeram? Pegaram várias obras dos vários iluministas que eu citei antes, Voltaire, Rousseau, Locke, vários livros, um compilado, mais de 30 volumes, colocaram num local só. Então, os enciclopedistas, um compilado, uma enciclopédia de vários autores iluministas. Para quê? Para disseminar para várias partes da Europa. Bom, e como é que esse negócio de iluminismo foi se espalhando? Vamos por partes. O iluminismo ele começa no final do século XVII na Inglaterra. Deixa eu tomar água aqui rapidinho. Mas ele vai, digamos assim, se enraizar e se espalhar e ganhar força na França do século XVIII. Tá? Então, começa a se espalhar. Então, o que vai acontecer? Na França é o foco, mas vai se espalhando para outros países. Chega no Brasil, para ter uma ideia. Mas como foi isso? Academias científicas, universidades. Então, eu tenho muitas universidades publicando obras iluministas. Então, alunos de universidades começaram a fazer o quê? A ter acesso aos livros dos iluministas. É dessa forma que os filhos dos brasileiros lá na Europa, estudando, por exemplo, em Coimbra, em Portugal, tinham acesso a obras iluministas, e quando terminavam os estudos, quando voltavam para o Brasil com livros iluministas e com ideias iluministas. Salões, as pessoas iam
vamos botar assim, era como se fosse um bar, mas um bar mais requintado, sabe, para festas. É como se fosse assim, é um ambiente de uma festa de casamento, certo? Tá tudo arrumado, tudo requintado, só que sem a ideia de casamento. Um salão, sabe? Uma festa, só que feita num salão, certo? Diversos salões. Cafés. Nós temos alguns locais que, botar assim, nas grandes capitais, tem uns cafés que pessoas, como se fossem padarias, só que com um espaço bem amplo para que as pessoas pudessem sentar, tomar um café e discutir, falar de qualquer assunto, trocar ideias, certo? Enciclopedistas, que eu mencionei antes, e as lojas maçônicas, que muitos maçons começaram a fazer o quê? Dentro dos templos, que eram locais de acesso restrito apenas para os irmãos das lojas, começaram a falar o quê? De iluminismo, ok? Bom, e os déspotas esclarecidos? Veja bem, nós tínhamos monarcas absolutistas, certo? Que vão se passar por iluministas. Vejam bem, não tem como um monarca absolutista ser iluminista, não tem como. Porque o iluminista, ele combate, ele rejeita esse poder centralizador dos monarcas. Mas, vou ter uns caras de pau, uns monarcas absolutistas, que irão se passar, tomar algumas medidas de caráter popular, certo? Para poderem conquistar a simpatia de seus súditos, que vão tentar inibir revoltas, porque o povo insatisfeito faz revoltas. Então, para poder conquistar a simpatia do povo e evitar revoltas, vão fazer algumas coisas populares, mas não vão abrir mão do poder político, certo? Do poder absolutista. Tá? Então, motivo, monarcas absolutistas para conter revoltas, conquistar a simpatia do povo, vão tomar algumas medidas. Quais foram? Por exemplo, um rei absolutista, ele prende, tortura, executa. Olha, agora ele não executa mais, só prende e tortura. Olha como eu sou bonzinho. Ou então, eu prendo e torturo. Não, vou parar de torturar, agora só prendo. Olha que legal. Então ele ameniza um pouco o sofrimento dos camponeses. Em alguns casos, o camponês quer terra, então eles cedem algumas terras para os camponeses. Terras que não eram muito boas, terras que eram muito longe. Mas eu dei terra, olha que legal, olha como eu sou bonzinho. Certo? Quem são eles? Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia. Prússia é o que vai da origem à Alemanha. Isso vai ser em 1871. Maria Teresa da Áustria, José I de Portugal, mas com grande ação no Marquês de Pombal, primeiro-ministro. Ele é responsável por decretar a derrama aqui no Brasil. Ok, gente? Vamos lá, então. E no segmento econômico, como é que era o iluminismo na economia? Vamos por partes. Eu vou ter o grupo dos fisiocratas e dos liberalistas econômicos. Entre os fisiocratas, vamos por partes. Fisiocracia quer dizer poder da natureza. Segundo esses caras, a economia, uma nação seria forte, ela teria que investir em produtos advindos da natureza, como mineração e agricultura. Certo? Porque são recursos que, digamos assim, a mineração, extração de metais preciosos, por exemplo. Lembrando, como nessa época vigora o padrão ouro, extrair ouro é extrair dinheiro. Ou minério de ferro para a Revolução Industrial. E agricultura, nós temos que nos alimentar. Então, os fisiocratas defendem o quê? Primeiro passo, temos que investir em recursos da natureza, ponto. Segundo ponto, rejeição ao mercantilismo, ou seja, são contra a intervenção do Estado na natureza. Em provas, vão se referir a eles com o lema deles, laissez-faire, laissez-passer. Quer dizer, deixar fazer, deixar passar. É o símbolo de quê? Da liberdade de comércio, da não intervenção do Estado na economia. Quem são os grandes economistas desse setor, desse segmento? Quesnay e Turgot. Agora vamos para o grande nome do liberalismo econômico. Isso deve vigorar até o início do século XX. Tá?
Resumindo, conjunto de princípios que rejeita o Estado na economia. Ok? Não, são várias medidas, tá? Várias. Ok? Então, por exemplo, defende a liberdade de comércio, a livre concorrência, a lei da oferta e procura, certo? Então, tudo que envolva não intervenção do Estado, que deixa a economia agindo solta, livre, é o liberalismo econômico. Tá? Ao Estado caberia apenas dar suporte para educação, saúde e transporte. Então o Estado sai da economia e fica apenas restrito a elementos básicos da sociedade. Necessidade de respeito à liberdade cívica, ou seja, tem que estar respeito ao direito de ser cidadão, direitos e deveres, econômica, liberdade de comércio e de cidadãos. Então, veja bem, Adam Smith, quando liga essas ideias, o que ele quer? Que o Estado não interfira na economia. Ponto. E que o trabalho é o principal fator que gera a riqueza em uma nação. Aí vem as características. Valorização do trabalho humano, ou seja, o trabalhar. O que, professor? Pausa. Estamos no século XVIII. No século XVIII, o trabalho em si não é valorizado. Eu tenho uma era moderna que está caminhando para a era contemporânea, que já tem fortes elementos da estrutura medieval, em que o trabalho braçal é desprezado, em que ter o sobrenome, ter terras ainda confere poderes. Então, se eu sou um nobre, o nobre não trabalha, o rei não trabalha. Então, o trabalho é visto como algo desonroso. Aqui não, é algo valorizado. Livre concorrência, deixar os produtores, os comerciantes disputarem o mercado. Ver quem oferece o melhor produto ou o melhor preço. Oposição à intervenção do Estado e protecionismo. O Estado não tem que se meter na economia, ponto final. Não tem que fazer barreiras alfandegárias, tipo, digamos assim, o que o Trump faz hoje nos Estados Unidos. Enche de impostos a produtos estrangeiros para proteger a economia nacional. Defesa da lei, da oferta e procura. Então, por exemplo, se algo tem pouco no mercado, o preço é lá em cima. Se algo tem muito no mercado, o preço está lá embaixo. Vamos dar um exemplo simples. O açúcar que você compra no mercado hoje a 3, 4, 5 reais, hoje é barato. Mas há 500 anos atrás, o açúcar era uma especiaria e era consumido apenas por reis. Por quê? Tinha pouco no mercado. Mas como agora eu tenho muito açúcar, algo popular, resultado, o preço vai lá embaixo. Teóricos, Adam Smith, David Hume e David Ricardo. O mais famoso, vai aparecer para vocês numa prova, é o Adam Smith. Ok? E por último, obrigado a vocês por assistirem a aula. Ok, gente? Obrigado pela atenção. Até mais. Fui!